À 1h23 da manhã de 26 de abril de 1986, Leonid Toptunov pressiona o botão AZ5. O reator número 4 da usina de Chernobyl não desliga. Em vez disso, explode. Em segundos, libera mais radiação do que todas as bombas atômicas já detonadas na história da humanidade. A explosão projeta o tampo de concreto do reator, 2.000 toneladas para fora do edifício. Fragmentos de grafite radioativo caem nos telhados vizinhos. A temperatura no núcleo exposto ultrapassa 2.000 graus Celsius. A cidade de Pripyat fica a 3 quilômetros da usina. Naquela noite, 49.000 pessoas dormem. Nenhuma recebe qualquer aviso. Nenhuma é evacuada. Horas antes da explosão, o engenheiro Alexander Akimov e o operador Leonid Toptunov alertaram o supervisor. O teste era arriscado. O reator estava instável. Anatoly Dyatlov ignorou os dois. Dyatlov tinha 51 anos e chefiava as operações noturnas. O teste de segurança havia sido adiado 3 vezes. A pressão para concluí-lo vinha de Moscou. Dyatlov ordenou que continuassem. À 1h22, a potência do reator caiu para níveis críticos. Akimov e Toptunov pediram para interromper o teste. Dyatlov os mandou continuar. 60 segundos depois, o reator explodiu. À 1h28, o primeiro caminhão de bombeiros chega ao local. O tenente Vasily Ignatenko lidera a equipe. Eles não têm dosímetros adequados. Não sabem que o chão onde pisam é radioativo. 28 bombeiros e operadores morrerão nas semanas seguintes por exposição à radiação. Vasily Ignatenko morre em 13 de maio de 1986, com 25 anos. Ele pensou que estava combatendo um incêndio comum. A pergunta que persiste é: por que ninguém avisou esses homens do que estavam enfrentando? Nas horas seguintes à explosão, o diretor da usina Viktor Bryukhanov envia um relatório a Moscou. Informa que o reator está intacto. Informa que a situação está sob controle. Ambas as afirmações são falsas. O acidente de Chernobyl contaminou 150.000 km² de território europeu. Forçou a evacuação permanente de 300.000 pessoas. O acidente foi classificado como nível 7, o máximo possível. Mas a pergunta que os investigadores farão durante anos é: isso foi uma falha de engenharia ou foi um crime? São 1h30 da manhã de 26 de abril de 1986. Anatoly Dyatlov está de pé na sala de controle do reator número 4. Há fumaça no corredor. Ele afirma que o reator está intacto. Akimov e Toptunov tentam abrir as válvulas manualmente para resfriar o núcleo. Eles não sabem que o núcleo já não existe. Nos minutos seguintes, os dois começam a vomitar. Dyatlov ordena que os operadores continuem os procedimentos normais de verificação. Ele chama os relatórios de dano de exagero. 2 funcionários que saem para ver o reator voltam em estado de choque. Viktor Bryukhanov liga para Kiev às 2h30 da manhã. Informa que houve uma explosão, mas que o reator está estável. O nível de radiação reportado por ele é de 3,6 röntgens por hora. O valor real é superior a 15.000. O número 3,6 röntgens por hora corresponde ao limite máximo que os dosímetros disponíveis conseguiam medir. Os aparelhos mais precisos não foram distribuídos. Um deles foi encontrado, mas Bryukhanov ignorou a leitura. Vasily Ignatenko tem 25 anos e é bombeiro da brigada de Pripyat. Ele chega à usina às 1h45 da manhã. Sua equipe recebe a missão de apagar o incêndio no telhado da sala de turbinas. Nenhum deles usa traje de proteção contra a radiação. No telhado, os bombeiros pisam sobre fragmentos de grafite do núcleo do reator. Cada fragmento emite radiação suficiente para ser letal em poucos minutos. Os homens não sabem o que estão pisando. Às 4h da manhã, vários bombeiros apresentam queimaduras na pele sem fonte de fogo visível. Alguns perdem a consciência. Vasily Ignatenko é transferido para o hospital de Pripyat com vômitos severos. Às 9h do dia 26, o físico Valery Legasov é convocado em Moscou para uma reunião de emergência. Ele recebe os dados enviados por Bryukhanov. Os números não fecham. Legasov pede acesso aos relatórios originais dos dosímetros. Legasov conclui que o nível de radiação em Chernobyl é incompatível com um reator intacto. Ele apresenta a conclusão ao comitê. O núcleo do reator está exposto. A sala fica em silêncio por alguns segundos. Ninguém contesta. Pripyat tem 49.400 habitantes em abril de 1986.
A cidade fica a 3 quilômetros da usina. A ordem de evacuação é discutida durante toda a manhã do dia 26. A decisão final é adiada por 36 horas. Às 14 horas do dia 27 de abril, 36 horas após a explosão, 1.200 ônibus entram em Pripyat. Os moradores recebem 3 horas para deixar a cidade. A maioria acredita que vai voltar em poucos dias. Nenhum voltou. Legasov e Sherbina chegam a Chernobyl no dia 26 de abril às 17 horas. O primeiro dosímetro que consultam marca o máximo da escala, 3,6 röntgens por hora. Outros dosímetros mais precisos foram deixados em Moscou. Legasov sobe ao telhado de um edifício próximo e olha diretamente para o núcleo exposto. O brilho azul que ele vê é a radiação Cherenkov. Naquele momento ele calcula. A radiação real é de 15.000 röntgens por hora. Legasov apresenta os números reais a Sherbina. Uma dose de 500 röntgens é letal para humanos. Os bombeiros que trabalharam na noite anterior já receberam múltiplos dessa dose. Sherbina ouve sem interromper. Vassily Ignatenko é transferido do hospital de Pripyat para Moscou no dia 27 de abril. Ele e outros 134 bombeiros e operadores são internados no Hospital Clínico número 6, especializado em doenças por radiação. Os médicos registram vômitos, convulsões e queda de cabelo em massa. Lyudmila Ignatenko viaja de Pripyat a Moscou para ver o marido. Os médicos proíbem contato físico. O corpo de Vassily já não retém fluidos. Sua pele descama. Ele pesa 13 quilos menos do que na semana anterior. Vassily Ignatenko morre em 13 de maio de 1986. Ele tinha 25 anos. Lyudmila estava grávida. A filha nasce em agosto com cirrose hepática e cardiopatia congênita. A criança vive 4 horas. No total, 28 pessoas morrem de síndrome de radiação aguda nos meses seguintes à explosão. São bombeiros, operadores e técnicos. A maioria tinha menos de 35 anos. Em maio de 1986, os robôs enviados ao telhado do reator falham. A radiação queima os circuitos eletrônicos. O governo soviético toma uma decisão. Homens farão o trabalho das máquinas. Eles serão chamados de biorobôs. Cada biorobô tem permissão para trabalhar 90 segundos no telhado. Esse tempo equivale à dose máxima permitida de röntgens por vida inteira. Mais de 3.800 homens se revezam na operação. O general Tarakanov coordena os turnos pessoalmente. A construção do sarcófago começa em junho de 1986. O projeto envolve 200.000 trabalhadores ao longo de 6 meses. A estrutura de concreto e aço tem 170 metros de comprimento e 66 metros de altura. O objetivo é selar o reator antes do inverno. Legasov documenta tudo em gravações de áudio ao longo de 1987 e 1988. Ele descreve as decisões tomadas, os números ocultados e os erros do projeto RBMK. Ele sabe que o sistema não permite que esses arquivos circulem abertamente. Em 26 de abril de 1988, exatamente 2 anos após a explosão, Valery Legasov suicida-se em seu apartamento em Moscou. Ele tinha 51 anos. As fitas gravadas são encontradas e distribuídas nos dias seguintes. Em junho de 1986, o general Nikolai Tarakanov assume o comando das operações no telhado do reator 3. Ele recebe uma missão clara: remover 150 toneladas de grafite radioativo antes que o sarcófago seja fechado. Tarakanov tem 3.400 soldados disponíveis. Cada um sobe ao telhado por 90 segundos e recebe uma medalha. Muitos nunca saberão o que absorveram naquele tempo. Os dosímetros pessoais são adulterados. Oficiais registram doses menores do que as reais para manter os homens trabalhando. A União Soviética precisa fechar o reator antes das câmeras internacionais chegarem. Vassily Ignatenko morre em 13 de maio de 1986 no Hospital Clínico número 6 de Moscou. Ele tinha 25 anos. A causa oficial é insuficiência de múltiplos órgãos por síndrome de radiação aguda. Lyudmila estava grávida quando Vassily morreu. A filha nasceu em agosto de 1986. Viveu 4 horas. Os médicos atribuem a morte à exposição à radiação durante as visitas de Lyudmila ao hospital. Dos 28 bombeiros e operadores que morreram nas primeiras semanas, todos estavam na usina na noite de 26 de abril.
Nenhum recebeu aviso sobre os níveis reais de radiação antes de entrar no edifício. O projeto de concreto e aço cobriu o reator 4. O prazo foi de 206 dias. O projeto foi executado sem planta baixa definitiva. Engenheiros alertam desde o início que o sarcófago é provisório. A estrutura foi calculada para durar 30 anos. Dentro dela, 200 toneladas de combustível nuclear ainda permanecem ativas. Legasov apresenta o relatório soviético sobre Chernobyl na conferência da AIEA, em Viena, em agosto de 1986. O documento culpa os operadores pelo acidente. Não menciona os defeitos de projeto do reator RBMK. Brilkanov e Dyatlov são presos em 1986. Em julho de 1987, são julgados em Chernobyl. Dyatlov recebe 10 anos de prisão. Brilkanov também 10 anos. Fomin é internado em hospital psiquiátrico. O KGB apreende as fitas de áudio de Legasov após seu suicídio em 1988. As gravações são recuperadas parcialmente e publicadas anos depois. Nelas, Legasov afirma que o sistema soviético tornava Chernobyl inevitável. Julho de 1987. O julgamento de Chernobyl acontece no Palácio da Cultura da cidade de Chernobyl, a 15 quilômetros da usina destruída. 3 homens sentam no banco dos réus: Viktor Brilkanov, Nikolai Fomin e Anatoly Dyatlov. As acusações incluem negligência criminal, violação de normas de segurança e abuso de autoridade. O julgamento dura 18 dias. O Estado soviético precisa de culpados, e os 3 homens na cadeira são a resposta oficial. Em 29 de julho de 1987, o juiz profere a sentença. Brilkanov, Fomin e Dyatlov recebem 10 anos de trabalhos forçados cada um. Dyatlov ouve a sentença de pé, sem mudar a expressão. Dyatlov cumpre parte da pena antes de ser liberado por razões de saúde em 1990. Ele contrai doença de radiação severa. Morre em 1995, aos 64 anos. Até o fim, afirma que não foi o responsável pelo desastre. Enquanto Dyatlov está preso, Valery Legasov trabalha em silêncio. Em abril de 1988, 2 anos após o desastre, ele grava uma série de fitas cassete. Nas gravações, ele descreve as falhas sistêmicas do reator RBMK que o Estado soviético ocultou. Legasov revela que o reator RBMK tinha um defeito conhecido no projeto dos bastões de controle. Quando inseridos no núcleo, causavam um aumento inicial de potência antes de reduzi-la. A própria estrutura do reator tornava o teste de 26 de abril inevitavelmente perigoso. Na madrugada de 27 de abril de 1988, Valery Legasov é encontrado morto em seu apartamento em Moscou. Ele tinha 51 anos. A causa da morte é suicídio por enforcamento. Era o 2º aniversário exato da explosão do reator número 4. O KGB apreende as fitas de Legasov imediatamente. As gravações circulam de forma clandestina entre cientistas soviéticos. Em 1991, com o colapso da União Soviética, partes das fitas são tornadas públicas. Em 1996, Mikhail Gorbachev concede a Legasov, póstumamente, o título de Herói da Federação Russa. Hoje, Pripyat existe como uma cidade vazia. A zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor de Chernobyl abriga 2.600 quilômetros quadrados de território proibido. Cerca de 350 mil pessoas foram evacuadas permanentemente entre 1986 e 1990. Na escola número 3 de Pripyat, livros didáticos ainda estão abertos sobre as carteiras. No hospital, aventais de radiação empilhados são tão contaminados que os turistas não podem tocá-los. O parque de diversões da cidade nunca foi inaugurado. Estava agendado para abrir em 1º de maio de 1986. Qual é o verdadeiro preço da mentira? Não é que a confundimos com a verdade. O perigo real é que, se ouvirmos mentiras suficientes, não reconhecemos mais a verdade. E então,
o que nos resta além de abandonar até a esperança da verdade e nos contentarmos com histórias? Chernobyl não foi apenas um desastre nuclear. Foi a prova de que sistemas construídos sobre mentiras eventualmente colapsam, levando consigo não apenas cidades, mas impérios inteiros. Se você chegou até aqui, você conhece a verdade que o Estado soviético tentou enterrar. Deixa um comentário. Você acha que Dyatlov foi o verdadeiro culpado? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Toda semana, um novo caso. Toda semana, uma nova verdade.